queridas irmãs, queridos irmãos. Lembramos que nossos encontros nesta noite, como na noite de segunda-feira, tem o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro, capítulo a capítulo, de forma que qualquer pessoa em casa, antes de vir aqui, depois que veio aqui, ou durante a palestra, poderá acompanhar os temas que estaremos desenvolvendo, lendo, meditando, aproveitando o livro espírita, a obra básica, editada por Allan Kardec, que traz os ensinamentos morais da doutrina cristã espírita, e que nós temos disponível na internet, no nosso site, este site que você está vendo passar na tela do seu computador, o Mensagem Fraternal, para cópia gratuita. Todas as obras básicas da doutrina espírita ali estão, as 5, para que você tenha acesso sem precisar gastar nenhum centavo. Caso não possa adquirir o livro em papel, poderá imprimi-lo integralmente, ou apenas a folha que estiver desejando ler. Com isto, nosso desejo é que as pessoas possam entender por elas mesmas, já que nós sempre ressaltamos que nosso intento não é o de converter as pessoas que aqui venham a uma fé que eventualmente não queiram ter. Nós inclusive dizemos, não acreditem em nós. Falamos sobre temas que para nós são as coisas mais importantes que existem ao espírito, na compreensão dos porquês. Mas não temos a pretensão de substituir dentro da sua consciência a sua capacidade, de você mesmo, pela sua iniciativa, pela sua avaliação pessoal, chegar a outras conclusões. Fornecemos, portanto, através do site, essas fontes, para que cada qual interessado nelas possa ir buscar o aprendizado. Certa vez, visitando um cemitério, acompanhando o sepultamento de uma pessoa querida, Francisco Cândido Xavier, que tinha faculdades mediúnicas bastante desenvolvidas, passando por uma das ruas do cemitério, vislumbra um espírito conhecido. Tratava-se de um homem muito endinheirado, que havia desencarnado em Uberaba e que estava sentado sobre seu túmulo, preso ao corpo. Ambos se conheceram ao tempo em que este senhor estava vivo no corpo. E então, atraído por aquela figura, agora no plano espiritual, com a face demonstrando a agonia, Chico se posta próximo e começa a conversar mentalmente com o espírito, tentando ajudá-lo, tentando dizer da sua alegria em encontrá-lo ali. Escuta o espírito dizer-lhe: Chico, você sabe que quando eu estava no mundo era um homem muito rico. Mas agora eu quero te dizer uma coisa, Chico. Vocês, os espíritas, são os milionários da terra. Veja o meu estado. Não dei importância a nada do que era importante. Hoje não tenho o bolso cheio de moedas, de cheques. Tudo passou, Chico. Agora avalio como desperdicei as coisas importantes da vida. Coisas que vocês, espíritas, têm acesso e conhecem com simplicidade e facilidade. Se eu as tivesse conhecido antes, eu não estaria como estou agora, mendigo, um farrapo. Chico conversa com ele, procurando elevar-lhe o ânimo, mas grava a frase:
Vocês, os espíritas, são os milionários da vida. Não porque não sejam os católicos, os evangélicos, os outros cristãos, mas porque na doutrina cristã espírita, estas leis são colocadas ao entendimento fácil das pessoas. Não há mais mistérios, não há mais perguntas proibidas, não há mais ensinamentos ocultos, que qualquer pessoa interessada não possa ter acesso a eles. De forma que quando nós nos damos conta, e infelizmente a maioria só vai fazer isso depois que chega do lado de lá, totalmente despreparado, quando nós nos damos conta antes disso acontecer, nós entenderemos o que esse homem quis dizer ao Chico, quando for a nossa vez de ir para lá. E se isto vai acontecer, não importa quando seja, não importa se vai ser hoje, se vai ser em 2012, se vai ser em 2020, 2050, o que importa é que todos iremos voltar. Vamos ver como são as coisas. Já que nós estamos aqui fora da vida real. A vida real é a vida do espírito, a vida da alma. Agora estamos estagiando para ver como é que estamos manuseando os ensinamentos que já conseguimos reunir em nossa inteligência. Como é que nós nos comportamos com as pessoas com quem convivemos. Quais são os princípios morais que norteiam nossa estada no mundo ao lado de outras pessoas? Não teríamos problemas se vivêssemos em uma ilha sem ninguém. Mas como não vivemos assim, a convivência produz tudo aquilo que é importante para nosso aprendizado. A doutrina espírita, então, tira do mundo, tira das dificuldades, tira dos problemas aquela atmosfera de desgraças, de coisas ruins, coisas que nós devemos evitar a qualquer preço. Como muitas vezes as pessoas desejam fazer. Não gosto de alguém, se ela está num lugar eu vou para o outro. Tenho um parente difícil e o que eu mais faço em relação a ele é nunca estar no mesmo lugar onde ele está. Isso vai fazer as coisas mudarem? Isso vai fazer você acercar-se dele e ele se acercar de você? Mas às vezes a vida coloca as pessoas em situações em que elas têm que estar ali, sem escolha. Elas têm que suportar dificuldades que elas não foram buscar. Elas precisam recolher espinhos na própria carne sem entendê-los. E é isto que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nos está ensinando. Bem-aventurados os aflitos. Falamos da justiça das aflições, falamos na semana passada das causas atuais das aflições. Para falarmos do tema desta noite, vamos fazer então uma meditação. Vamos imaginar que um grande navio que carrega nos seus tripulantes e seus passageiros a peste, se aproxima de um porto, em um país onde não há peste ainda. Você mora nesse país, mas o navio que vai atracar carrega em seus passageiros, entre eles, pessoas doentes. Naturalmente, estando você do lado de lá do porto, meditará que será interessante que esse navio não atraque aonde você vive. Porque, primeiro, vocês estão em uma situação diferente, estão livres da doença,
Não que você não queira que eles venham à terra firme, mas que lá dentro do navio sejam tratados, que possam receber remédios, que fiquem na chamada quarentena, não é? Que ali esperem o efeito da peste acabar, e aqueles que forem sendo curados, aí sim, possam aportar, possam descer do navio, sem riscos para os que estão em terra firme. Qualquer país sério, qualquer comunidade responsável pela paz e pela harmonia dos seus membros, adotará uma medida assim, preservando o ambiente contra as ações ruins ou as ocorrências inóspitas ou pouco agradáveis que poderão invadir a seara da comunidade e contaminá-la. Ninguém vai achar ruim que o prefeito da cidade, o governador ou o presidente daquela nação determine o bloqueio dos portos aos navios que carregam pessoas nesta situação. Todos acharão uma medida sábia, uma medida correta, protegendo o bem maior que é a rigidez física da comunidade. Não condenando à morte os que estão no navio, não. Procurando favorecer que os remédios cheguem, que o tratamento os ajude, que se recuperem. E quando a autoridade sanitária constatar que não há mais nenhum foco da doença, então autoriza que o navio aporte e as pessoas desçam. É exatamente isso que acontece no universo. Desse mesmo jeito, mundos existem nos quais o bem prevalece, nos quais as almas que os habitam já se limparam das imperfeições, dos defeitos grotescos, da animalidade. Existem sim planetas habitados destinados a espíritos melhores. Que pensar então de uma comunidade empesteada pelo mal, que tenha o sonho de chegar no mundo melhor e descer do navio lá? É o sonho de todo mundo que migra da situação ruim para a situação boa. Conquistar as facilidades do destino, deixando para trás as dificuldades da sua origem. É lícito isto. Ninguém condena. No entanto, os que já estão lá, que já venceram estes problemas, estão protegidos pelas autoridades celestes que os governam, da invasão das almas despreparadas para lá aportarem, que precisarão purgar no navio empesteado até que sarem. Quando então serão admitidos, depois de limpos, depois de curados das suas chagas, ingressarem naquele núcleo de sociedade melhor. Estamos falando sobre a nossa condição de espíritos em um estágio evolutivo ainda inferior ao de mundos melhores. E as aflições que nós padecemos são o atestado do nosso atraso. Explica a doutrina espírita que a criação do universo é perfeita. E as leis que dirigem esta criação são aplicadas a todos os filhos de Deus. Não importa
em que lugar do planeta ou em que planeta se encontrem. No entanto, como a maioria das pessoas não tem ideia dos processos reencarnatórios a que estão submetidas, pela ignorância dessas leis naturais, pode parecer a muita gente que Deus é injusto, que Deus é mau, que Deus pune, que Deus destrói a felicidade dos seus filhos, porque faz com que pessoas que fazem o bem sofram, enquanto que bandidos que só fazem o mal prosperem. Este raciocínio imediatista é muito natural nas criaturas que não têm ainda desenvolvida a capacidade de avaliar, por lhe faltarem ferramentas lógicas para esta análise, coisa que a doutrina espírita oferece com facilidade. Daí ser o capítulo 5º, o maior do Evangelho, uma referência ao estágio empesteado, vamos chamar assim, da nossa realidade espiritual. Na semana passada explicamos que as aflições são divididas em 2 grupos. Todas elas. Não importa se é problema de doença, problema de dinheiro, problema afetivo, problema de relacionamentos, problemas profissionais, de desemprego, não importa. Todas as aflições que padecemos são divididas em 2 campos. O maior deles é aquele que na semana passada falamos. Aqueles que nós causamos nesta vida. Causas atuais das aflições. Deus não tem nada a ver com o indivíduo que fuma e depois desenvolve uma doença pulmonar, uma doença cardíaca. Deus não tem nada a ver com quem utiliza substâncias tóxicas, com os malefícios que vai produzir nele próprio, porque essa pessoa escolheu isto sozinha, pela sua vontade. Deus não pode ser responsabilizado pelas doenças sexualmente transmissíveis que a leviandade das condutas humanas vem desenvolvendo. Se as pessoas se promiscuem e ainda além disto se expõem, Deus não tem nenhuma responsabilidade nisto. Ao contrário, nos deu inteligência, facultou que os homens pudessem desenvolver meios para evitar estes problemas, deu a capacidade para avaliar o efeito nocivo das substâncias, das condutas, dos excessos, intelectualmente compreendendo o mecanismo desse desenvolvimento, para que nós pudéssemos, vendo o problema, dizer, não, isso não é bom para mim, não quero isto. Deus investe tudo o que pode para esclarecer o filho. Como você faz com os filhos que moram na sua casa. Mas chega um determinado momento que você não pode mais amarrar o Juninho no pé da mesa, que tem 1,90 de altura. Você aconselha, você ensina, mas o Juninho vai tomar conta da vida dele. Você vai ter apenas que deixá-lo fazer o quê? O que ele quiser. E ao fazer o que ele quiser, estar exposto aos efeitos daquilo que ele escolheu. O que, aliás, queridas irmãs, queridos irmãos e queridos companheiros de casa, o que, aliás, é muito pedagógico. Nada melhor do que a pessoa quebrar a cara de vez em quando, para perceber que ela ainda não é dona da verdade, que ela não é a detentora da sapiência, e que ela erra. E às vezes erra feio. E quando erra, sofre porque errou e sofre também porque alguém vai dizer assim, eu te disse. Eu te disse. Mas eu te disse. Eu te disse, eu te avisei. Aí sofre porque já está danado e ainda tem o orgulho sendo fustigado por alguém que do lado dele está falando. Não te disse? Mas você é teimoso. Dói bastante. Todos nós aprendemos. Por isso o mundo espiritual não vê a aflição como uma coisa ruim, apesar de dizer, não procure por ela.
Coisa que algumas pessoas que não entendem a doutrina espírita tentam questionar de forma leviana. Não, porque o espiritismo fica cultuando o sofrimento. Mentira! Ignorância dessas criaturas que pensam assim por falta de estudo. A doutrina espírita, como a doutrina cristã por excelência, ela privilegia a busca pela felicidade através do equilíbrio, não através da dor. Não diz a você, piore as suas dores, porque assim você paga as suas dívidas mais depressa. Não. Diz, faça todo o bem que você pode, mesmo sofrendo. Não procure aumentar o seu sofrimento, com a ideia de que ao fazer isto, você quita mais dívidas mais rápido. Não. Viva aquilo que você não consegue evitar. Apesar de tentar, viva sem rebeldia. Entenda que a dificuldade que você não criou nesta vida tem uma causa justa também. Por isso é que, na semana passada havíamos falado das as causas atuais das aflições. Essas que estávamos comentando, como nossos hábitos, nossas formas de ser, nosso modo de atuar no mundo. Mas existem outro campo de sofrimentos, diferente deste, que é a maioria. Não é? Lembrem-se que aproximadamente 80% dos nossos sofrimentos foram causados por nós nesta vida. Não são um fruto de herança do passado. Agora, os outros 20%, mas eu não fiz nada, estou sofrendo injustamente. Como é possível uma pessoa que nasceu carregar no seu corpo uma deformidade, não teve tempo para errar, para ser punida agora? Uma pessoa generosíssima, bondosa, tolerante, que passa por dificuldades materiais, morais, que sofre na família, que está enferma ou que perde as oportunidades da vida material. Como justificar isto? Muitas pessoas, então, sem entender este mecanismo, voltam-se para questionar a justiça de Deus. Deus não pode ser bom. Como que deixa isto acontecer? E a doutrina espírita volta novamente a explicar. Se Deus é a fonte soberana da bondade, não pode fazer o mal. É incompatível o mal com quem é bom, de forma absoluta, como é o caso de Deus. Portanto, se alguma coisa de mal está acontecendo conosco, isso não pode ser atribuído ao Pai, que está fazendo tudo por amar-nos, para que nós não estejamos naquela situação. Então, por uma simples estrutura lógica do pensamento, nós entenderemos que mesmo sem compreender o porquê num primeiro instante, a dor que nos visita não é culpa de Deus. E se está acontecendo conosco, é porque é justa. Está na nossa esfera de responsabilidade e no tamanho que nós precisamos. Agora, para entender como isso acontece, é preciso abrir o horizonte, entendendo também que se nós só tivéssemos uma vida, concordo plenamente que isso seria a demonstração da injustiça de Deus. Mas, como não é assim, a única forma de sermos submetidos a dores que não aparentemente têm sua causa nesta vida, é esta causa estar enraizada no ontem, em vidas anteriores que nós já vivemos. E ao passarmos do lado da unicidade da existência para o lado da pluralidade das existências, nós entendemos que quando olhamos para o nosso plano de vida, isto que hoje estamos vivendo é apenas um pedaço do plano.
aquelas peculiaridades que agora podem parecer sem uma causa lógica, elas estão nas outras partes do plano, que agora nós não estamos vendo, mas estamos suportando. E que, quando nós aprofundamos esta compreensão, passamos a notar que, com exceção dos espíritos muito embrutecidos, os espíritos muito atrasados, pouco desenvolvidos, que têm que receber a designação das dores que merece ou que precisa para transformar-se, com exceção destes, todos os outros participam, todos nós participamos do planejamento da nossa vida futura, no equacionamento de problemas que nós, como espíritos, possuímos e que só mediante determinadas dificuldades nós superaremos. Isto é feito no plano espiritual, quando nos encaminhamos para um processo de reencarnação. Façamos de conta então que você, ao chegar no mundo espiritual, vindo de uma existência pouco frutífera no bem, sofre os efeitos dos atos negativos que praticou. E mais do que isto, percebe que quando estava vivendo na terra, tomou atitudes extremamente ruins. Abandonou filhos que não haviam pedido para nascer. Matou pessoas para ficar com sua fortuna ou para tomar-lhe a mulher ou o marido. Cometeu desajustes para furtar bens ao invés de conquistá-los com seu esforço. Agora você está como espírito, vendo tudo isso que fez. Recebeu durante o processo da desencarnação os efeitos negativos dessas atitudes, nos períodos umbralinos que nos ajudam a meditar do que fizemos. E agora que estamos já sendo ajudados, olhamos para o nosso passado e vemos, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Abandonei uma criança, tirei a vida de outra, matei uma pessoa. Não se espantem, não. Não se espantem. Isso não é ficção. Essa é a nossa história. Tirando os missionários que vêm de planos sublimes para ajudar a humanidade, na humanidade terrena não há inocentes. Porque este é um plano bastante inferior de evolução. Este é o navio dos doentes. Não há sadios nele. Hoje estamos aqui bonitinhos, de banho tomado, perfuminho passado, roupinha combinando, sentadinhos. Mas o que nós já fizemos neste processo de crescimento evolutivo vai nos envergonhar muito quando descobrirmos, de novo, ao voltarmos para lá. Então, o que estamos dizendo aqui não é uma ficção inventada assim, de forma raríssima e excepcionalíssima, só para fazer uma teoria. Não, estamos falando de nós. Nós somos os que invadimos outras nações, que passamos a fio de espada para pilhar as riquezas dos mortos, nas cruzadas do passado. Nós somos os estelionatários que fazíamos negócios e tentávamos obter mais do que devíamos. Somos estes, que se observarmos-nos pessoalmente com autenticidade, vamos ver em nós essas tendências, ainda fumegantes. Pertencemos às cortes, onde as intrigas, a calúnia, o veneno
garantia aos mais espertos, a proximidade com os importantes e poderosos. Abandonamos famílias, dizimamos outras. Este é o cenário do nosso passado. Quando chegamos do lado de lá, então, nesta situação hipotética, vemos isto. E o que nós preferimos? Vamos fazer de conta que você chegou lá no plano espiritual e viu o que aconteceu. E você tem duas opções. Aperta esse botão, vai para uma, aperta esse botão, vai para outra. Primeira opção. Botão vermelho, Satanás e sua corte. Inferno eterno. Queimar sem se consumir. Botão verde. Renascer no mundo. Voltar à terra. Recomeçar. Reparar o mal. Ter uma nova chance. Devolver a vida que você tomou. Estudar e tornar-se um enfermeiro. E viver uma vida trabalhando, limpando doentes no hospital para ganhar o pão de cada dia. Para devolver ao mundo em harmonia o que nós tomamos um dia, por ambição, por ódio. Tratando de feridas, ao invés de abri-las. Que botões escolheríamos? O que nos parece como espíritos que é mais digno de Deus? Nos mandar sofrer porque nós não prestamos e vamos ficar lá para o resto da vida, pelo resto dos tempos? Ou recebermos de novo uma chance, e outra, e outra. E então, tirando os que não têm condições de escolher, porque ainda não estão lúcidos o suficiente, a maioria que pode, escolhe renascer. Mais do que escolhe, pede para renascer. É a única forma de a gente se desculpar, de a gente voltar a se olhar no espelho de forma decente, de a gente dizer, eu venci minhas tendências ruins, eu não sou mais aquela pessoa despótica, aquela pessoa maldosa, eu sou um outro ser, porque pude voltar. Só que eu sei o que eu fiz. Eu sei que as lágrimas que eu fiz alguém derrubar, agora eu preciso transformá-las em outras coisas melhores. Daí então, os espíritos que começam a entender solicitam uma nova vida, sabendo que enfrentarão determinadas limitações. Encontraremos, portanto, como recurso de salvação imediata, no caso do suicida, por exemplo, um corpo novo que precisa estar marcado pelos atos, pelos efeitos do ato agressivo que cometera na última existência contra a estrutura física. Exatamente na área em que a pessoa, assim, lesou um patrimônio que não era dela. Renasce então num corpo que precisa vir com aquela chaga para equilibrar de novo a atmosfera vibratória da alma. O corpo, como explicam os espíritos, é um mata-borrão do espírito. É o mata-borrão da alma, aquele que suga para a sua estrutura densa as nódoas que os equívocos deixaram impregnadas na nossa estrutura vibratória. Então nascem crianças, nascem pessoas enfermas, que carregam, no caso do suicídio, aquelas áreas extremamente afetadas. Se alguém, como nos explicam os espíritos, matou-se com um tiro no ouvido, uma bala que passou pelos centros cerebrais e debilitou determinadas áreas,
candidata-se a um renascimento na condição de debilidade mental, de um problema na área cerebral produzido por ela como reflexo da atitude do passado. Criaturas que morreram envenenadas tomando cáusticos, renascem com problemas de má formação de toda a parte gástrica, a partir da boca, chegando às úlceras, aos cânceres, na parte interna do sistema, como uma maneira de drenar por aquela mesma área que foi ferida as culpas do passado. Pessoas que... Não quero dizer que quem tem uma úlcerazinha foi suicida, hein, gente? Entendam bem o que está sendo falado. Aí o moço lá falou que quem tem problema gástrico foi suicida na outra vida. Não foi isso, não. Abra bem o ouvido. Estamos falando que quem foi suicida em uma vida carregará na vida seguinte determinadas limitações bastante intensas. Agora, é possível, como nós veremos, que alguém tenha essas limitações sem ter sido suicida. Mas antes vamos chegar lá. Pessoas que se atiram debaixo de trens e têm o seu corpo estilhaçado, cortado aos pedaços, renascem carregando problemas sérios nas estruturas ósseas, nas estruturas neuronais, a produzirem dores muito intensas. Pessoas que se penduraram em forcas, trazem más formações na estrutura cervical e podem, durante a vida física, numa simples queda de um degrau, de uma cadeira, lesarem a medula que está fragilizada e ficarem paraplégicos em uma vida para aprenderem a receber e a se disciplinarem. Efeitos das mesmas leis sobre os indivíduos que se conduzem de forma equivocada. Ah, mas ninguém está ajudando o pobrezinho do suicida? Claro, a lei está ajudando a que ele não cometa novamente o mesmo ato, que é um dos mais graves, na estrutura de um corpo que ele não foi ele o responsável por fazer, mas achou que tinha o direito de destruir. Então agora o sofrimento, as limitações estarão disciplinando o espírito rebelde. E mais interessante é ele solicitar isto. Quem lê o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, vai encontrar descrições bastante interessantes, entre as quais a dos espíritos que se propõem a renascer, pedem o renascimento. Espíritos que foram suicidas no mundo e que vão se preparar para isto, assistindo as cenas da última encarnação onde falhou. E há a história de um rapaz. Este livro é contado pelo escritor Camilo Castelo Branco, que se suicidou, um escritor português, através da médium Ivone Pereira. Há o relato de um rapaz que, quando estava na Terra, na sua última encarnação, havia estrangulado a sua mãe e tirado logo em seguida a própria vida. E ele tinha muito medo de renascer, exatamente por saber que ele precisaria resgatar esses dois crimes. Um contra a sua mãe, que se deixou matar pela agressão de um filho que ela amava, ao invés de se defender contra ele, e outra infração contra ele mesmo. Então os espíritos estão apoiando as decisões desta criatura, até que de verdade ela toma o caminho do departamento de reencarnação e, por sua própria escolha, solicita um futuro corpo. Um corpo que sabia ser difícil, pelos tipos de experiência que ele havia passado e que precisaria agora para educar-se. E então relata
Ivone Pereira, ou Camilo Castelo Branco, que alguns meses depois, antes dele próprio encaminhar-se ao reencarne, ele foi encontrar-se com os seus amigos, que já estavam também preparados para renascer. E ele vê esse moço, com o seu perispírito já pronto para o renascimento, depois de ter se submetido a estas experiências de relembrar e de preparar a sua futura encarnação. E ele encontra este rapaz neste instituto, agora sem as duas mãos, no plano espiritual, o seu corpo vibratório, aquele que vai servir de molde para o futuro corpo, não tem as suas duas mãos, apenas o toquinho. Ele se surpreende. Mas você vai renascer desse jeito? E o Espírito explica, sim. Eu cometi um dos piores crimes que alguém pode cometer. Usando as mãos que eu tinha, eu matei a minha mãe. Eu quero ter uma vida sem as mãos, para que eu aprenda como elas são sagradas, para serem usadas como arma. Eu quero valorizá-las por não tê-las, a fim de que eu não cometa nenhum delito novamente. Além do sofrimento de suicida que eu enfrentarei num corpo debilitado, eu amputei mentalmente. Isso é um mecanismo que o Espírito escolhe neste processo de preparação do renascimento. Amputei do meu perispírito as minhas mãos, porque quero nascer sem elas. Quando você compreende toda a extensão dos porquês e dos planos que nós mesmos fazemos para nós, você, ao invés de dizer que Deus é injusto, deixando nascer uma criança sem as mãos, você admira a bondade de Deus, que deu de novo a chance para um assassino da sua mãe e um suicida voltar ao mundo para recomeçar. Ter outra mãe para amá-lo. Ter outro pai que o ajude. Ter uma família. Mesmo que ele tenha uma dor física, mesmo que ele não tenha os braços, ou que não tenha as mãos. Como não admirar a bondade do Criador, que não nos faz apertar o botão vermelho para se satisfazer com as nossas gritarias de desespero. Como é lindo o universo, dirigido pela paciência divina, tratando do navio empesteado dos maldosos, para que os maldosos eles mesmos se melhorem, se purifiquem e possam ser admitidos um dia a um porto onde não haja doenças, depois de terem se livrado delas. Mas explica este trecho do capítulo que fala das causas anteriores das aflições, aqui citadas como exemplo a do suicida, mas que por mesmo mecanismo de afinização explica em todas as outras situações os problemas que estamos enfrentando e que nesta vida não demos causa. Tenho um problema hepático, mas nunca bebi nada. Desenvolvi um câncer de pulmão, mas passei sempre longe de cigarro. Carrego uma úlcera no estômago, mas não uso nada que é agressivo. Tenho cuidado com a alimentação. Todos estes são casos que têm sua raiz em desajustes que nós já praticamos. E que, com exceção, repito, dos espíritos extremamente tardos e rebeldes, aos quais é imposta uma reencarnação de sofrimento,
pelas inteligências superiores, porque eles não têm noção para escolher algo que eles precisam, vão querer continuar fazendo as mesmas loucuras, com exceção deles, todos os outros participam do processo de programação da nova vida. E então, isso envolve a família onde vamos nascer, as pessoas com quem conviveremos, as atividades profissionais que vamos desenvolver, sempre procurando fazer que tudo isto se conjugue para servir de sustento ao espírito em luta, para que não desanime, para que não desista, para que enfrente a dificuldade com coragem, com denodo, e não tente pular do navio antes de estar curado, porque ele não será admitido no porto. Vai ser resgatado do mar e posto de novo no navio, para que se trate. Além disto, existem sofrimentos, como explica o Evangelho também neste capítulo, nesta parte do capítulo, que não foram senão solicitações nossas. E aqui então me refiro a determinadas dores, determinadas situações difíceis que nós pedimos mesmo sem termos feito nada por merecê-la em outra vida. E é exatamente nesse ponto que nós aprendemos com o Evangelho qual é a diferença entre provação, prova e expiação. A expiação e a prova, ambas, significam um sofrimento. Ambas. Só que a expiação é um sofrimento que nós semeamos e que agora temos que colher. Estamos expiando o que fizemos de errado. Mas a prova não é assim. A prova é a dificuldade que nós solicitamos para andarmos mais rápido. Vimos toda aquela barbaridade do nosso passado. Vimos todas as coisas feias que fizemos. E vimos que se formos da velocidade baiana, muito devagar ou parado, nós levaremos 2 milhões de anos para deixar o navio. E então, olhamos aquilo, mas 2 milhões de anos no navio pesteado é muita coisa. Eu queria ver se saía mais depressa. O que eu faço? Vai lá estudar e você vai perceber então que você poderá, nos limites da sua capacidade, é claro, solicitar certas coisas, certos desafios, certos limites, às vezes físicos, às vezes dificuldades de poucos recursos, de pobreza, que te exijam no trabalho constante, no trabalho intenso, você solicitará provas que ajudarão você a abreviar o tempo e conquistar mais depressa o alvará de soltura, o atestado médico que te fale, pode sair. Então, ao invés disso ser visto como uma punição ou como um resgate do passado, isto é visto como um investimento do Espírito nele mesmo. Descobriu o que ele tem, além de todo o mal que fez, ou causando todo o mal, a raiz do orgulho, a fustigá-lo sempre nas vidas. Então, além de ele recolher o efeito dos males que fez, pode pedir uma situação de humildade extrema, de necessidade material, para que nesta situação ele aprenda a ser humilde mais depressa. Que ele tenha que trabalhar como servo, como empregado, que tenha que submeter-se a patrões rigorosos, exigentes, às vezes indiferentes com as suas necessidades, às vezes cruéis, que o façam envergonhar-se, que o distratem na frente dos outros. E cada vez que ele recebe uma punhalada, é o orgulho dele que ele está matando. E com isso, matando esse orgulho,
nestes sucessivos eventos, ele acelera a sua transformação. E é assim que neste trecho do capítulo, os Espíritos explicam que, em geral, a diferença entre os que estão vivendo uma expiação e aqueles que estão vivendo uma prova, ambos estão sofrendo. Mas a diferença entre eles, para você saber se é expiação ou se é prova, é você observar se a pessoa está rebelde contra aquilo que está acontecendo com ela, ou se ela está resignada com a dor que a visita. Resignada não no sentido de acomodada, sem fazer nada. Ela está lutando contra a dor, mas ela não está blasfemando, não está xingando Deus, não está com raiva das pessoas. Ela pede força, que o Criador lhe dê energia suficiente para levar até o fim o fardo. Esta pessoa resignada, ela é assim, porque sua alma está ciente de que aquilo, cumprido como planejado, será um prêmio para seu processo de libertação das próprias doenças. Enquanto que o outro, meio imaturo, meio preguiçoso, gostando do bem bom, não gosta muito de pagar a dívida. Mas quando ela tem que ser paga, mesmo ele sabendo que precisa pagá-la, esse aí é meio daqueles que reclama. Porque acha que está muito pesado, que Deus não é bom para ele. Esse é um espírito em um nível de compreensão inferior das coisas. Por isso que ainda precisa da expiação. Nesse trecho encontraremos com clareza a diferenciação. Você vai visitar num hospital de rancenianos, criaturas que padecem da lepra igualzinha. Você entra em um quarto e vê uma pessoa revoltada, compreensivelmente revoltada. Perdeu a sua família, perdeu a sua casa, viu o seu corpo sendo amputado sucessivamente, está lutando para preservar um toquinho de osso onde põe um sapato, porque a doença e os problemas correlatos à hanseníase estão prejudicando e o médico está querendo amputar o restante do pé. Você vê uma pessoa assim, justamente enferma e revoltada. E você a escuta tentando fazer com que, ao desabafar, essa pessoa possa se sentir aliviada. Você sai daquele quarto, atravessa o corredor, entra em um outro, e você encontra um ranceniano sorrindo para você. Que bom que você veio! Como é bom o dia da visita, que a gente pode abraçar vocês. E se você ousa perguntar como vai, ele, não, eu estou muito bem, estou tão feliz. Estou lutando a minha vida para que eu possa superar minhas dificuldades. Estou trabalhando, faço crochê, faço cestinhas de papel, enrolo papéis de jornal. Quando você tiver na sua casa revista velha, jornal velho, traz para mim, que eu faço esses canudinhos assim, com cola, faço umas cestinhas. E com essas cestinhas que eu vendo, eu consigo dinheirinho para comprar remédio. No mesmo lugar, tratado pelos mesmos enfermeiros generosos, comendo a mesma comida, vivendo na mesma doença, você encontra, sem muita dificuldade, o entendimento desta diferença. E você então aplica isso para você mesmo, para a sua vida. Deseja ser melhor?
Deseja descer logo do navio empesteado? Deseja ingressar no mundo melhorado? Transforme a sua expiação em prova. Agradeça a Deus a dor que te visita, porque seja ela por efeito dos erros do ontem, seja ela por escolha nossa desta existência, quando você luta honestamente e vence com paciência, com humildade, com resignação, você sai desta existência melhor do que entrou nela. E isso é o prêmio a que se referia aquele espírito ricaço que falávamos no começo. Vocês, espíritas, são os verdadeiros milionários da vida. Eu tive dinheiro e agora sou um mendigo. Vocês têm o entendimento que os torna milionários, aproveitando a existência da melhor forma, para que quando cheguem aqui, não estejam como eu. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, falava Jesus, bem-aventurados os aflitos. Porque não uma aflição que seja a raiva de Deus, mas um sofrimento que é para nós um processo de tratamento para a alma. Do mesmo modo que um remédio amargo, o doente enfrenta para poder se livrar da doença mais depressa. A aflição, que tem a nossa impressão digital na sua origem, também corresponde, muitas vezes, a este remédio que nos vai fazer melhores. Quando entendemos isso, não olhamos mais para o nosso vizinho como nosso inimigo. Não olhamos para o nosso parente como um ser indecente que a gente não tolera e que nunca mais vai estar no mesmo ambiente que ele. Não olhamos para o nosso patrão duro conosco, rigoroso, como uma pessoa maldosa. Olhamos como benditos recursos que me disciplinarão, que me ajudarão a ser melhor. E, portanto, ao invés de fugir deles, eu me esforçarei para fazer o bem para eles. Porque não existe nada mais nobre, queridas irmãs, queridos amigos, nada mais nobre existe para o espírito do que sofrer e fazer o bem a quem o prejudica. Não importa quem seja essa pessoa. Isto é saúde da alma. E esta saúde não fica no cemitério, como fica a outra. Essa saúde vai conosco para onde formos. Pensem nisto, todos os dias. E digam, para cada coisa difícil, eu vou aprender tudo o que esta coisa difícil tem para me ensinar. E com ela, eu vou melhorar. Com estas coisas difíceis, eu vou descer do navio. Seria admitido num mundo melhor. Pensem nisso agora. Vamos começar o passo. Muita paz. Obrigado, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. Este que nos concedeu a chance de corrigirmos defeitos, de melhorarmos qualidades, de enfrentarmos nossas dificuldades sem medo. Este dia, que na sucessão de horas e minutos, é uma concessão celeste, para que nós nos tornemos menos brutos, menos agrestes, construindo o espírito
de acordo com as aspirações do mundo superior. E assim, não odiando a dor, tanto quanto não buscando aumentá-la. Levando uma vida que possa nos acercar do equilíbrio, abastecidos pelas forças do Espírito que nos amam, nós nos sentimos amparados. Quando não nos rebelamos, quando compreendemos que os problemas que temos não foram engendrados pelo maior amor do universo, mas sim semeados e escolhidos por nós próprios. E agora nos compete a força, a coragem para arrancar as raízes, para com convicção decidirmos ser felizes. Apesar de tudo que possa conspirar contra este objetivo. Sentindo que estamos repletos de bons amigos, mesmo quando nos achemos sozinhos, mesmo quando os homens nos tratem com desdém, nossos amigos, amigos do bem, nos sustentam com seu idealismo, porque nos enxergam como o fruto do amor celeste, o fruto da vontade divina, um agente que, atuando na terra, cresce na medida que faz os outros crescerem também. Amigos invisíveis que todos têm, sobretudo os maus, que são envolvidos por seres que querem ajudá-los a não se comprometerem tanto. Ah, Senhor, obrigado por nos ensinar que o que governa a vida não é a dor, não é o sofrimento, nem é o mal. O que governa todo o universo é o bem, ao qual nós nos rendemos em homenagem de gratidão, entoando uma vez mais, como sempre fazemos, a nossa canção, oferecendo para todos os que sofrem. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto
ajuda.